Amados irmãos, queridos amigos, vim aqui para conversar com vocês, dessa vez a respeito de uma indagação que muitos de nós temos o costume de dizer com relação ao período que nós estivemos congregados quando nós éramos mais jovens. Muitos de nós temos o costume de lembrar com muito saudosismo o período em que a gente estava no meio da mocidade. Muitos de nós, alguns que ainda estão congregados na congregação e outros que já se desligaram, como é o meu caso, e de muitos que assistem esses vídeos. E há sempre uma questão que é levantada: nossa, a congregação já não é mais o que era antigamente, a congregação mudou muito. Mas vocês já pararam para analisar e serem francos consigo mesmo na seguinte reflexão: a congregação cristã, ela mudou da época da minha mocidade para hoje? Ela pregava o evangelho verdadeiro e hoje ela saiu do caminho? A congregação cristã hoje, nos dias de hoje, ela perdeu o rumo? E antigamente, na época da nossa mocidade, ela era uma igreja que propagava o verdadeiro evangelho? Para que a gente possa fazer essa reflexão, eu vou ler com vocês uma seguinte parábola do nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano, para que a gente possa refletir no que nos ensinava o nosso Senhor Jesus Cristo. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas o que tem a ver essa parábola com o fato da gente ter saudade da época da nossa mocidade, há 20, 30 ou mais anos atrás, na congregação cristã? Muitos de nós temos esse saudosismo, mas vamos tentar analisar para ver se a congregação cristã era uma igreja correta e desviou-se. Na verdade, amados irmãos, se vocês analisarem com cuidado e franqueza consigo mesmo, você vai ver o seguinte: muitos de nós foram libertos depois do culto que o presidente da congregação cristã, o irmão Marsola, atendeu em setembro de 2020. Naquele fatídico culto, o irmão Marsola pregava com veemência nos santos conselhos, que era um absurdo irmãos quererem voltar para a congregação e ainda fazer parte da orquestra, tendo tropeçado no pecado e ido ao mundo. Seria um absurdo algum irmão que dentro da igreja, depois de ter tropeçado e experimentado o pecado, resolvesse alçar a sua voz em oração no meio de um monte de irmãos justos que permaneceram na graça e não saíram nenhuma vez e estavam ali santos e puros para falar com Deus. E ele indagava: qual oração Deus escutaria? A dos que nunca saíram da graça? Ou a oração daquele que caiu em pecado e retornou para dentro da congregação cristã? E dizia mais, que se o paletó não servisse,
que procurasse outro, ou que procurasse outra loja, caso essa loja não lhe satisfazesse. E outras coisas que eu nem me recordo, porque aquelas palavras foram muito duras e machucaram grandemente a minha alma. Naquele dia, irmãos com 20 anos, 30 anos de congregação cristã, casados com a sua família inteira dentro da igreja, saíram da congregação cristã com aquelas palavras duras. Mas aí vem o questionamento. Ô Jean, por que você está falando isso? O que isso tem a ver? Isso serve para nós refrescarmos a nossa memória de como era a congregação cristã há 20, 30 anos atrás. Porque, na verdade, a congregação cristã ela nunca propagou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem saudade da congregação cristã de 20, 30 anos atrás, matou a saudade no culto do irmão Marsola, porque ele fez exatamente o que era a congregação cristã há muito tempo. Ocorre que nos dias de hoje, com o advento da tecnologia e as pessoas um pouco mais instruídas pela palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, elas não admitem esse tipo de pregação dentro da igreja. Mas antes era mais escandaloso ainda, porque os irmãos usavam do atributo de voz de Deus durante a palavra para falarem duramente contra vestidos 2 dedos para cima do joelho, contra decotes, contra brincos, contra irmãos de bermuda. Eu mesmo fui repreendido por causa de um corte de cabelo na reunião de jovens. Imagina isso para uma criança. Antigamente, eles falavam muito mais duro e truculento com a irmandade. Expulsava irmãos de dentro da igreja, chamava de pecadores indignos, defunto fedendo dentro da igreja, olhando nos olhos, porque eles conheciam que aquele tinha cometido um deslize. Como é nos dias de hoje? Acontece que nos dias de hoje, de certa forma, algumas coisas passam batido, como uso e costume, a questão da vaidade. E aí, as pessoas antigas têm saudade porque era mais rígido. Nós vemos que esse tipo de doutrina é danoso para um cristão, porque faz ele sentir orgulho e sentir-se melhor do que o outro, porque ele faz as coisas mais certo perante Deus do que o outro irmão. Então falta para nós lembrarmos que, na verdade, nós temos falta de estarmos no meio daqueles que amamos. Nossos amigos de infância, de adolescência. Nós sentimos falta do ajuntamento, que nós estávamos juntos em reuniões de mocidade, em caravanas, oração na casa de um, de outro, aniversários, despedida de solteiros, serenatas. É disso que sentimos falta. Mas se nós analisarmos qual é o motivo de um cristão buscar uma denominação, ele vai na denominação porque ele quer se chegar a Cristo e quer salvar a sua alma. Então o saudosismo deveria ser se a doutrina da congregação fosse coerente, fosse uma doutrina verdadeiramente cristã, que propagasse a salvação pela fé, crendo em Jesus Cristo. Mas nós temos o saudosismo de estar no meio dos que amamos, da juventude. Então não é que a congregação era certa e ela se desviou. Não, é porque a nossa mente nos engana apenas com lembranças boas. Mas a doutrina da congregação cristã nunca foi uma doutrina apostólica. Só que isso entra na mente da gente, né? A gente acaba sendo induzido ao erro só pelo simples fato da igreja usar véu, enquanto a maioria não usa, da igreja utilizar do artifício de recolhimento de dinheiro por coletas voluntárias. Voluntárias até certo ponto, né? Sabemos que eles têm uma técnica de tirar dinheiro, que a pessoa, se não der o dinheiro, é como se Deus estivesse olhando dentro da sua carteira e você estivesse roubando Deus. Mas é voluntário. Que os presbíteros não cobram salário e as vestimentas do homem, da mulher, é diferente das demais denominações, pelo menos da maioria. Mas aí eu te pergunto, e a salvação no meio dessa doutrina apostólica? O ósculo santo da caridade? Não tem nada a ver, amados irmãos. Nada disso nos atribui direito de alcançar em Cristo Jesus a salvação das nossas almas. Nada disso.
nem o batismo, segundo eles, em nome de Jesus Cristo, do Pai, do Filho de novo e do Espírito Santo, inclusive rebatizando outras almas. Amados, o batismo nunca foi salvífico. O batismo é um mandamento, mas não é salvífico. O que salva nós é crer em Jesus Cristo. Então, quando nós vemos o que o Marsola disse ali de forma muito dura, é o retrato da congregação há muitos e muitos anos atrás. E quando nós confrontamos com essa parábola do fariseu e do publicano, nós vemos claramente que a congregação está totalmente desviada do evangelho praticado e ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. A começar quando ele falou que seria indigno um pecador alçar a voz em oração dentro da igreja ou sentar no meio dos músicos. Não é verdade? E muita gente deu glória a Deus, aleluia, naquele momento. Você já experimentou perguntar para alguns amigos que estão dentro da congregação como faz para se salvar? Pergunta para eles, se você morresse hoje e chegasse perante Deus, como seria? Você vai ver que a maioria não vai saber te responder essa pergunta. E alguns que responder, eles vão falar, vamos ler aqui o que o fariseu disse. Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Eu estava na congregação. Eu não usei bermuda. Eu não me envolvi com vícios de jogo, jogatina. Eu dava coleta. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Ele vai falar das qualidades dele. Ele vai falar tudo o que ele fez. Mas a salvação não é por obras. É pela fé. É crendo em Jesus Cristo. Porque nós cremos, nós praticamos boas obras. Então o que nos salva é crer em Jesus Cristo, é uma salvação pela fé. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus Cristo fez. A congregação cristã nunca utilizou desse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo, nós vemos que é um engano nós pensarmos que antigamente era melhor. Na verdade, antigamente, como nós estávamos cegos, nós críamos que a congregação cristã era a graça, como muitos irmãos hoje creem, que é a graça maravilhosa. Que a congregação cristã é o verdadeiro caminho, que a congregação cristã é a obra de Deus. Então, quando isso está em você, você acha que a igreja é certa. E você tem saudade por causa disso, porque na sua cabeça estava tudo ok. Mas quando vem a luz da palavra de Deus, e você descobre que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo e não é a congregação cristã, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim quem? Pela congregação? Não, por Jesus Cristo. Você descobre que a graça é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o favor imerecido de Deus para com o homem. Sendo nós ainda mortos, sem merecermos, Deus enviou seu único Filho a morrer por nós e através do seu sangue, o perdão então dos pecados nossos nós alcançamos. Amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu único Filho. Sim, materializado no nosso Senhor Jesus Cristo, no seu amor, Ele é a graça do nosso Deus. E obra de Deus? Obra de Deus também não é a congregação cristã. Obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, em nós é gerada uma nova criatura. Crer nele faz essa obra de novo nascimento, gerar em nós essa nova criatura pela fé. Não é pelas águas do santo batismo. É uma mentira, uma falácia. O que gera em nós a nova criatura é crer em Jesus Cristo. E a maioria de nós, eu sou capaz de dizer 90%, batizou porque o coração palpitou, pediu vários sinais e sentiu as pernas tremendo. Deus chamou e ele obedeceu. Mas obedeceu o quê? Ao chamado para as águas? Mas de quando você vê escrito aqui, e me chamou para as águas e por isso fui salvo quando batizei? Não, nós somos salvos porque cremos em Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, quando bater o saudosismo, nunca diga que você tem saudade da congregação
da época que você era jovem, mas tem saudade de viver aquela época com seus amigos, porque o evangelho propagado pela congregação jamais foi um evangelho apostólico, tá bom? Fico por aqui, que você possa refletir sobre essa mensagem e arrependa-se. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo, leia as Sagradas Escrituras. Fique com Deus. Fui! Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.